Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Segurança, Meio Ambiente e Saúde. Eu sou a professora Isabel e juntamente com o professor Willis estaremos trabalhando com vocês nessa aula que tem um leque de assuntos para serem discutidos, para serem trabalhados. Olá, professor Willis. Boa noite. Hoje nós vamos trabalhar com meio ambiente, vamos falar um pouco de TI verde, como esses assuntos de meio ambiente, de segurança ambiental, esse conceito de sustentabilidade influenciam na vida da empresa e sobre a área de TI. Ok, então vamos à nossa agenda dessa aula. Hoje nós estaremos trabalhando com o conceito de meio ambiente. Opa, voltando aqui. Conceito de meio ambiente, gerenciamento ambiental, evolução da relação do homem com a natureza, impactos ambientais, tecnologias da informação e impactos ambientais, gerenciamento ambiental, informática e meio ambiente, práticas de gerenciamento ambiental na tecnologia da informação. Nós temos como objetivos, deixa eu colocar a minha canetinha aqui para funcionar, conceituar meio ambiente e gerenciamento ambiental. Ao final dessa aula, nós queremos que você consiga conceituar o que é meio ambiente, o que é gerenciamento ambiental, tá certo? Analisar as etapas da relação homem-meio ambiente, contextualizar os impactos ambientais como produtos da ação humana e suas consequências à vida, compreender a importância da gestão ambiental no ramo dos recursos tecnológicos, como o professor Willis falou, o que isso tem a ver com o meu papel enquanto técnico em informática, e entender o conceito de tecnologia da informação ambiental, sua importância e aplicações. Muito bem, vamos então ao conceito de meio ambiente, as definições. Nós trouxemos aqui duas definições, uma definição legal e uma definição de um estudioso no assunto. A definição legal está na Lei 6.938. Essa lei é a Política Nacional de Meio Ambiente. Pela Política Nacional de Meio Ambiente, no artigo 3º, nós temos aí que meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências, alterações e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. O professor José Antônio Silva, ele coloca que meio ambiente é a interação de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciam o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas. Bem, vamos entender então o que significa meio ambiente de uma forma bem didática. Imaginemos então uma bacia hidrográfica. Uma bacia hidrográfica é um conjunto de terras banhada por um rio principal e seus afluentes. Então, ali naquela bacia hidrográfica nós temos um meio ambiente natural, representado por quê? Representado pelo rio, pelos afluentes desse rio principal, representado por vários tipos de solos, planaltos, planícies, depressões, vales, enfim. Nós temos vários tipos de rochas, vários tipos de solo. E nesse ambiente natural, com seus diversos elementos, existe também um ambiente que é através do trabalho, nós vimos isso na primeira aula, através da ação do trabalho, é moldado, é transformado num ambiente artificial. Então, nesse ambiente artificial tem lá os prédios, as casas, os museus, enfim. Tudo isso, somado aos habitantes, constitui o meio ambiente. A interação que eles colocam aqui, tanto a lei quanto o professor coloca, a interação de elementos, nada mais é do que isso, Vamos analisando aqui o nosso slide, nós temos isso aqui. A interação de elementos naturais, artificiais e culturais, formando então o meio ambiente, certo? Nós vamos entender agora os estágios da relação entre o homem e o meio ambiente. Por que é necessário entender isso, professora? Porque a partir do momento que eu me vejo numa situação em que o noticiário demonstra desmatamento, falta de água no Brasil,
né, um dos maiores, que possui uma das maiores bacias hidrográficas do mundo. Nós observamos aí uma série de problemas, doenças tropicais, como dengue, enfim. Nós precisamos entender, não é, a questão do aquecimento global, em que qualquer dia a moça da previsão do tempo vai falar, a previsão para amanhã vai ser ou chuva, ou sol, ou vento, ou geada, não sei. Não é? Porque há uma declividade, a questão do aquecimento global, enfim. Então, a partir do momento que eu me vejo com esse cenário, eu preciso entender que tipo de relação o homem tem com a natureza, porque é o homem que está modificando. Então, ao longo da história, essa relação foi sendo moldada, foi sendo modificada. E aí nós temos, num primeiro estágio, é um estágio caracterizado pela preocupação com as forças da natureza e o desejo de segurança relacionado ao medo e ao respeito. Essa fase gerou a cooperação mútua e a organização social. Exemplo, povos primitivos e alguns indígenas atuais. Vamos analisar esse primeiro estágio. Esse estágio ele é caracterizado por um momento em que o homem, ele tem a natureza, ele tem o meio ambiente como algo mítico. Né? Ele endeusa a natureza, ele endeusa o meio ambiente, que na verdade são elementos, né? Os vários elementos da natureza são os deuses. Então havia uma relação de muito respeito, de muita reverência, de muito temor com as forças da natureza. Se alguém precisasse desmatar, né, tirar uma árvore para construção, ele precisava fazer um ritual ao Deus, por exemplo, ao Deus da floresta, e aí, com base nisso, né, uma forma de pedir perdão, vamos dizer assim, ele ia se redimir por aquele erro que ele estava cometendo ao tirar aquela árvore. Então havia um respeito, uma relação de respeito muito grande, né? Nesse momento existe uma cooperação mútua, uma organização social, a formação de grupo, não é? E daí nós temos o seguinte, o exemplo disso são os povos primitivos, alguns povos indígenas, certo? Eu costumo falar sempre isso para os meus alunos na internet, uma figura de uma índia amamentando de um lado o filho e do outro um bichinho. Então isso mostra essa relação, né? O homem não se vê como ele aqui, os animais, os outros elementos da natureza aqui, mas de uma forma igualitária, certo? Um segundo estágio é caracterizado pelo crescimento, chamado crescimento autoconfiante. Ocorre a adaptação do meio às necessidades do homem. Alguns fenômenos podem ser previstos e até compreendidos. Então vamos analisar, previstos e até compreendidos, como assim, professor? A partir desse momento, nós temos então um conhecimento da natureza. Nesse momento também a domesticação de algumas espécies de animais selvagens, ao surgimento da atividade agrícola, garantindo alimento a todos e ao início do crescimento populacional. Nesse segundo estágio, nós podemos entender assim, o homem começa então a adequar o ambiente às suas necessidades. O que nós entendemos aí? Ele passa a entender esse ambiente, a partir do momento que ele entende, ele passa a começar a dominar esse ambiente. Não é que o homem perdeu totalmente o respeito, mas ele começa a entender e até prever algumas situações que a natureza lhe impõe. Nós temos um exemplo aí, as sociedades feudais. Então, a partir desse momento em que se há domesticação de espécies, surgimento da agricultura, então nós temos um crescimento populacional. Eu esqueci de falar para vocês, nesse primeiro estágio, não há praticamente impacto ambiental. Nesse segundo estágio, o impacto já inicia-se, mas de uma escala muito pequena. O terceiro estágio é chamado de agressão e conquista. Esse estágio é caracterizado pelo desenvolvimento, pela urbanização, industrialização, mineração intensiva, o extrativismo, progresso a qualquer custo, desenvolvimento de tecnologias para a conquista do espaço. Aqui nós temos o seguinte, o desenvolvimento das ciências, não é? E acima de tudo, com problemas relacionados à igreja, não é? A igreja que podava em alguns momentos a ciência se desenvolver, ela passa então a ter um domínio menor e dessa forma a ciência começa a se evoluir de uma certa maneira que nós temos o quê? Nós temos uma série de descobertas, uma série de
de invenções nesse momento, né, a matemática, a astrofísica, enfim, desenvolve-se com isso, há um crescimento da industrialização, aí você vê a revolução industrial nesse momento, fazendo esse boom, né, da urbanização, da saída do homem do campo, indo para as cidades, e aí você tem uma série de transformações no ambiente. Dessas transformações, o que acontece? Acontece um impacto maior. O impacto ambiental, as pessoas tinham conhecimento que os recursos naturais eram infinitos, que os impactos eles eram rapidamente, como é que eu posso dizer, eles eram recuperáveis, não é? E nós sabemos hoje em dia que há impactos ambientais que não têm recuperação, são irreversíveis, né? Mas naquele momento era um momento de conquista, aí surge desenvolvimento de tecnologias para a conquista de espaços, né? A Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética para ver quem conquistava os espaços, e nesse momento não se preocupa com a questão da consciência ambiental, não existe consciência ambiental, existe o objetivo de sempre desenvolver, sempre crescer, e para isso vamos esgotar os recursos. Num quarto estágio, nós observamos aí a responsabilidade social, a ética ambiental e a consciência coletiva. Aqui a palavra-chave é isso, gente, o ajustamento do homem e suas necessidades às características do meio. Agora, nesse quarto estágio, o homem começa a pensar assim: nós precisamos ter um alinhamento, nós precisamos desenvolver, nós precisamos crescer, mas nós temos que crescer ajustando as nossas necessidades ao meio em que nós vivemos, né? Então, o que acontece nesse momento? Há uma responsabilidade social muito grande. Há, inclusive, a figura importantíssima da lei, a legislação, como mecanismo que serve para ajustar essa relação. Então, nós vemos o seguinte: a relação homem-natureza, ela é uma relação permeada muitas vezes pelo interesse, não é? Permeada muitas vezes pela ganância, mas o homem tem resgatado, nesse estágio aqui, inicia-se um resgate do verdadeiro sentido da palavra, né? Etimologia de homem, homem vem de humus, e humus vem de terra. Então o que acontece? O homem começa a entender-se como parte do meio, certo? Agora nós vemos aí uma notícia dizendo o seguinte: Brasil descarta 96 mil toneladas de computadores por ano. Em 1 tonelada de PCs existe mais ouro do que em 17 toneladas de minério bruto do metal. Observa a questão do lixo eletrônico. Professor Willis? É interessante esses dados porque demonstra não só uma quantidade de recursos que estão sendo desperdiçados no meio desse lixo, que não só ouro, vários outros metais de grande importância, como o cobre, o níquel, que estão sendo desperdiçados neste lixo. Além do mais, há metais como o níquel, metais pesados, mercúrio, cadâmio, lítio, que poluem o ambiente por muito tempo. Além disso, há vidros e várias outras espécies de materiais químicos que poluem o ambiente. Esse material, para ele ser reciclado, o material eletrônico, ele demanda uma tecnologia muito grande. É um dos fatores que levam à pequena reciclagem desse material. Aqui no Brasil, há várias ONGs que estão fazendo a reutilização de componentes eletrônicos para comunidades carentes. É uma iniciativa muito interessante para essa questão de lixo eletrônico. Não reuso. Tá certo. Vamos ao próximo slide. Diz o seguinte: sobre crise ambiental, suas manifestações. Aqui nós temos um conceito que é dado pela resolução CONAMA 001. CONAMA é Conselho Nacional de Meio Ambiente, né? Essa resolução define impacto ambiental como qualquer alteração das propriedades químicas, físicas e biológicas do meio ambiente, causado por qualquer forma de matéria ou energia resultante da atividade humana, que direta ou indiretamente afeta a segurança, a saúde e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do ambiente e a qualidade dos recursos naturais. Vamos entender então o que significa impacto ambiental? Você tem lá um rio. Esse rio, ele
para ele ser considerado, sua água ser considerada uma água potável, esse rio ele precisa apresentar características de potabilidade, insípida, incolor, inodora, enfim. Adentrando algum material adverso às características de potabilidade, por exemplo, o mercúrio, o que vai acontecer? Vai acontecer uma contaminação, uma alteração das características naturais dessa água e vai haver, por consequência, uma transformação, um impacto ambiental. E esse impacto ambiental, ele vai ocasionar o quê? Vai ocasionar problemas à saúde da população. Nós temos um exemplo disso no próprio Rio Madeira, né? Nas décadas de 70, de 80, principalmente 80, houve um derramamento de mercúrio muito grande. E até hoje há indícios de contaminação de peixes. Então aí que fala, né? Afetando a biota, afetando a vida aquática. Então há uma modificação na estrutura daquela água, ocasionou uma série de mudanças que até hoje nós vimos observando ao longo da história do Rio Madeira, certo? Aqui nós temos exemplos de impactos ambientais, o impacto e o seu gerador, seu causador, por exemplo, a poluição das águas, descarga de efluentes, a poluição das águas superficiais e subterrâneas. Olha só, uma das causas é disposição de resíduos em aterros sanitários. Queima de combustível, emissão de dióxido de carbono, contribuição para o aquecimento da terra e mudanças climáticas. Um dos fatores é a queima de combustível. Incômodo ao bem-estar, emissão de ruídos, a poluição sonora, não é muito comum e às vezes nós ficamos desesperados com isso, né? Ter uma noite mal dormida, ocasionada por barulho, enfim. Agora nós vamos entender impacto ambiental e tecnologia da informação. O que o impacto ambiental tem a ver, aliás, o que a informática, a tecnologia da informação tem a ver com o impacto ambiental? A princípio, né, a defensores da utilização dos computadores, da tecnologia da informação em geral, eles defendiam e ainda defendem que o computador e seus afins, ele tem uma benfeitoria muito grande ao meio ambiente. Por quê? Porque há uma economia de papel e diversos outros componentes. Há uma racionalização, uma vez que a internet e as tecnologias de informação, elas promovem uma comunicação entre pessoas. E eu vou dar um exemplo. Ao invés de eu passar uma documentação para o professor Willis com papel e até lá o setor onde ele trabalha, que muitas vezes é uma outra instituição, um anexo, não é, do IFRO, eu passando isso pelo computador, eu tenho o quê? A economia de tempo, de combustível, enfim. Então são várias as defesas que se tem para dizer que a internet, que a informática, que a tecnologia da informação, ela é uma tecnologia limpa. No entanto, nós temos observado que nas diversas fases, nas diversas etapas desse processo, existe produção de impacto ambiental negativo. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor isso. A associação entre a atividade econômica e o meio ambiente pode ser observada nas seguintes dimensões. Aqui na etapa de produção, há um aumento da demanda sobre bens e serviços ambientais. Por exemplo, na produção de um computador, há uma quantidade muito grande de água, há uma quantidade muito grande de materiais, metais pesados, como o professor Willis colocou, ao uso de solo, oceanos, biodiversidade, etc. Geração de resíduos e ou processos poluentes, exemplo, indústria de produtos químicos, resíduos da construção civil, produção de passivos ambientais que podem vir a comprometer o meio ambiente, como, por exemplo, nós temos aí barragens de resíduos químicos, tanques em postos de combustível, etc. Então, veja bem, na fase de produção, né, na fase que está sendo produzido um computador, por exemplo, há uma quantidade muito grande de matéria-prima que está sendo utilizada. A água, por exemplo, os metais pesados. E aí, quando nós falamos em metais pesados, eles trazem vários impactos, não apenas ao meio ambiente, mas à saúde das pessoas que estão trabalhando com eles. Existem vários relatos inclusive de ONU, inclusive de instituições seríssimas que colocam, que apontam que vários trabalhadores sofrem de câncer, sofreram abortos em virtude
da utilização desse material pesado. Há também a questão desse material pesado ser lançado, ser descartado na natureza de forma incorreta, sem tratamento algum. Ele percorre, ele infiltra-se no solo, contaminando o solo, contaminando as águas, e isso tudo vem ocasionar problemas à saúde da população, ao meio ambiente, enfim. Então, nessa primeira etapa, na etapa de produção, nós vemos o que? A utilização da matéria-prima. Na etapa de produção, na etapa de operação, existe vamos dizer assim, que o impacto é mínimo, não é tão intenso, né? Ele é menor do que nas outras etapas, porque aí, na etapa de operação, utiliza-se, por exemplo, a energia elétrica. E nós sabemos que a energia elétrica ela é reutilizada através de quê? Combustível fóssil. E o combustível fóssil tem contribuído para quê? Para o aquecimento global. Então, há um impacto sim. E ainda na fase de descarte, aí sim há o maior problema, porque não há um tratamento adequado desse material, né? Muitas vezes a gente pergunta para os alunos e tudo, você sabe onde entregar o seu computador que você não usa mais, o seu celular que você não usa mais? Muitas vezes as pessoas não sabem. E aí joga, né, coloca lá no lixo comum, ou, enfim, dá um tratamento inadequado. E isso é extremamente poluente, tá certo? Bem, considerando esses problemas todos que nós trabalhamos nessa aula, falamos sobre impactos, enfim, existem vários mecanismos e nós aqui vamos falar de um deles, que é a questão do gerenciamento ambiental, do SGA, Sistema de Gestão Ambiental. Claro, além da lei, né, da legislação ambiental, que tem lá no ápice a Constituição Federal, né, a Carta Magna do nosso país, fala sobre, no seu artigo 225, fala sobre o meio ambiente, sobre a importância do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Abaixo dela existem as resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente, as portarias, enfim, a Política Nacional de Meio Ambiente, a Política de Resíduos Sólidos. Além da legislação ambiental brasileira, existe também um outro mecanismo que é o que nós vamos tratar aqui nessa aula, que é como as empresas, como as instituições podem gerir o ambiente de maneira correta, tá certo? E nesse viés, você, eu, professor Willis, todos nós temos uma participação muito grande, né? No nosso trabalho, nós temos uma postura não só de cumprimento dos nossos deveres, mas uma postura de agir de forma consciente com relação à importância do meio ambiente. Isso aí, gente, é não só pensando em mim, mas pensando nos meus filhos e netos, enfim. Então vamos lá, vamos entender o que é gerenciamento ambiental. Sistema de gestão ambiental é uma estrutura desenvolvida para que uma organização, vamos entender aqui como uma empresa, não é? Uma instituição, possa consistentemente controlar seus impactos ambientais sobre o meio ambiente e melhorar continuamente as operações e negócios. Vejamos, o que é um sistema de gestão ambiental? Ele é um conjunto de ações que uma instituição, que uma empresa, que uma corporação vai utilizar, né, com base num ciclo. Esse ciclo é chamado PDCA. Num primeiro momento, vai haver um planejamento das operações. Essa empresa ela vai planejar observando a Política Nacional de Meio Ambiente, planejar as ações, certo? Daqui a pouquinho nós vamos trabalhar melhor com isso. Num segundo momento, vai haver a implementação das ações. Num terceiro momento, vai haver as correções que porventura surjam, né? Deixa eu só puxar mais para cá esse meu esqueminha aqui. P, planejamento. D, a implementação. C, as correções eventuais, o monitoramento dessas ações. E a análise crítica dessas ações, certo? Só apagar aqui. Bem, a ISO 14001, ela é uma norma internacionalmente aceita que define os requisitos para estabelecer e operar um sistema de gestão ambiental.
Vamos entender da seguinte maneira, é uma certificação que tem como objetivo o quê? É certificada aquela corporação, aquela instituição que cumpriu os requisitos estabelecidos por ela, pela ISO. Então, existem vários requisitos que devem ser observados, certo? Vamos observar agora aqui as dimensões que devem ser analisados num sistema de gestão ambiental, né? Um exemplo aqui, a dimensão ambiental. A ISO estabelece isso, a preservação dos recursos naturais e biodiversidade, ecoeficiência, a emissão zero, por exemplo, a produção mais limpa. A dimensão ecológica, aí trabalha-se, por exemplo, com a questão da geração e distribuição de renda, comércio mais justo, consumo responsável. E a dimensão social, e quando trata de meio ambiente, a gente não está falando apenas de elementos do meio ambiente, mas nós estamos falando do homem também, não é? Então, quando se fala em meio ambiente, nós estamos falando inclusive em direitos do homem, garantias do homem, para ele viver em harmonia, tá certo? Então, a dimensão social, aí é trabalhada a geração de emprego e prática trabalhista, inclusividade e igualdade, envolvimento comunitário, enfim. Com base nessas questões, nessas dimensões, surgem os certificados. O certificado está dizendo o quê? Que aquela empresa cumpriu todos os requisitos, as dimensões de um sistema de gestão ambiental, certo? Nós temos aqui um estudo de caso. A nossa empresa, né, uma empresa X, né, ela é formada por um grupo de empresas com capital brasileiro. Esta empresa, ela é direcionada, seu mercado, a desenvolver produtos e soluções de computadores. Vê lá, hein, gente, bem a área de vocês. E serviços tecnológicos, assistência técnica, infraestrutura, enfim. Esta empresa, o objetivo dela é o quê? É fazer um sistema de gestão ambiental. Esse sistema de gestão ambiental, ele vai basear-se, ele vai objetivar o quê? Sua função é analisar os requisitos da Política Nacional de Meio Ambiente, mais aqueles que estão instituídos lá no certificado da ISO 14001. Essa nossa empresa, nós devemos ater-se às seguintes questões. Ela deve fazer um planejamento de modo a cumprir a legislação ambiental aplicável, no caso do Brasil, Política Nacional de Meio Ambiente, dentre outras. Não é? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas ele deve cumprir analisando essa questão da legislação vigente. Prevenir a ocorrência de danos ambientais decorrentes de suas atividades, buscando a utilização de tecnologias ambientalmente corretas no gerenciamento dos processos e na concepção de novos produtos. Ainda, estabelecer canais permanentes de comunicação das questões de meio ambiente com as partes interessadas. Aí envolve a questão do intercâmbio, né? A comunicação é super importante, inclusive com as instituições ambientais. Criar normas e registrar ações relativas à conservação do meio ambiente de forma auditável e transparente, evitar o desperdício de água e de energia, promover o treinamento, aqui já é na fase de implementação, né? Promover treinamento, conscientização dos seus colaboradores internos e externos, para que eles atuem de forma responsável na conservação do meio ambiente e propondo melhorias contínuas. Estabelecer, revisar e acompanhar anualmente os objetivos e metas. Aqui é a fase já em que você vai estar monitorando, vai estar observando as possíveis consequências, os erros, vai estar corrigindo. Então vai ser o momento de monitorar, verificar se os objetivos estão realmente sendo cumpridos. Agora nós vamos falar um pouquinho de tecnologia da informação verde, TI verde, ou GreenIT. Ainda com base na nossa empresa, essa empresa que aderiu, que objetiva, né, ter uma certificação da ISO 14001, essa empresa ela aderiu também à TI Verde. Uma das propostas, uma das ações dessa nossa empresa é a TI Verde. O que ela desenvolveu como ações para o pessoal da TI Verde? Eficiência energética, avaliar o impacto da cadeia de suprimentos, o uso e reuso de recursos naturais, reciclagem de equipamentos, destinação final de resíduos, etc. Nós vamos observar esse nosso esqueminha, esse fluxograma, que mostra
um pouco mais da TI verde. TI verde é o conjunto de práticas voltadas para o impacto dos recursos tecnológicos no meio ambiente. Veja bem, nós observamos que a tecnologia da informação, ela traz consigo alguns impactos ambientais, impactos positivos e impactos negativos. Impactos negativos muitas vezes irreversíveis, né? E desses impactos, as pessoas foram começando a observar, não é necessário trazer para uma esfera de conscientização a questão da tecnologia da informação. Foi quando surgiu o TI Verde, como um conjunto de ações, um conjunto de práticas destinadas a trabalhar, a minimizar o impacto negativo ao meio ambiente. Ela surgiu em 2005 para resolver impactos ambientais, para resolver questões dos impactos ambientais e a tecnologia da informação. Os fatores que contribuíram para essa preocupação e para o surgimento foi aquecimento global, efeito estufa, poluição do ar. O que nós temos aqui como exemplo? A biblioteca sustentável. Inclusive, gostaria que vocês procurassem, lessem mais sobre isso, sobre a biblioteca sustentável. É um dos exemplos. Como pequenas ações, nós vemos aqui exemplos que nós podemos fazer, não é? Sai para o almoço, deixa o celular ligado, deixa o computador ligado, deixa o computador em função de espera, deixa hibernando, enfim. É a questão da economia, não é? Da energia que você está fazendo no seu ambiente de trabalho. Há algumas grandes ações, como questão da economia de papel, a impressão do papel frente e verso também é uma forma de redução, não é? Desse material. Enfim, existem grandes ações, como a questão do lixo eletrônico, da questão da logística inversa, que está lá na lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Então, existem grandes ações e pequenas ações. Essas pequenas ações nós observamos aí que elas também trazem uma mudança muito grande no seu ambiente de trabalho. Bem, eu trouxe aqui umas informações para vocês, só falando a respeito de algumas indústrias que reagiram à questão enfim, essa questão toda do impacto ambiental e começaram a trazer propostas. Eu não vou falar os nomes das indústrias, mas, enfim, uma delas lançou 2 modelos verdes, que são modelos livres de tóxicos, como o PVC. Então, esse projeto é um projeto em parceria com a Greenpeace, que eles trabalham, ao invés de utilização do PVC, utilizam um material diferente, um modelo livre desses tóxicos de polímeros, que chamam. Outra dessas empresas, ela substituiu o plástico convencional por material bioplástico, chamado de bioplástico, que é um material produzido a partir do milho. Então, já é uma mudança, uma transformação muito grande, né? Outra empresa, outra indústria trabalha com celulares ambientalmente mais responsáveis, que passam a utilizar uma porcentagem maior de material reciclado, embalagem menor. O manual não vem em papel, vem de forma digital. Então, todas essas são ações, de algumas empresas, de algumas indústrias que passaram a trazer essas ideias da TI verde para os suas respectivas indústrias, certo? Professor Willis? É interessante falar sobre meio ambiente, comentar também sobre os 3 R's. Reduzir, reutilizar e reciclar. É interessante também que o reduzir, ele vem sempre em primeiro lugar. Por quê? Uma vez que você produziu um produto ou serviço, ele demandou uma utilização de recursos. Quando você produz o papel, mesmo que você vá reciclar esse papel, uma quantidade de recursos já foi utilizada na produção daquele papel inicialmente. E para reciclar, você também vai gastar recursos, vai gastar água, energia para reciclar esse papel. Então, o primeiro foco é sempre reduzir, ou seja, utilizar menos recursos. Em segundo lugar, vem reutilizar, ou seja, dar uma destinação sem que esse material precise passar por um processo de reciclagem. É como, por exemplo, um papel que foi utilizado em apenas um lado, ele pode ser reutilizado para um rascunho. Ou em escolas, ele pode ser utilizado em trabalhos artísticos. E o reciclar é a fase em que você já utilizou aquele material e agora ele precisa passar por um tratamento de forma que se torne utilizável novamente.
A parte de computadores, quando eu falei um pouco atrás, que algumas ONGs utilizam componentes eletrônicos doados por empresas e colocam esses componentes em comunidades carentes para que eles possam utilizar esses recursos tecnológicos, isso está sendo enquadrado em reutilizar, ou seja, a reutilização de equipamentos eletrônicos, equipamentos tecnológicos. No Brasil, uma das dificuldades que temos é reciclagem de material eletrônico. Por quê? Como eu disse, ele gasta uma grande quantidade de tecnologia para reciclar esse material. São poucas empresas que têm essa capacidade de fazer essa reciclagem de material eletrônico. A verdade é que a grande parte das placas vão para a Alemanha, que são recicladas fora do Brasil. E lá eles têm um ganho econômico devido a conseguirem resgatar vários materiais preciosos que existem nessas placas. É interessante também falar que, sobre esse conceito ambiental, não é só esse motivo social que as empresas implantam essas tecnologias ambientais, e nem só a questão legal. Quando a empresa implanta uma tecnologia que é ambientalmente correta, ela consegue utilizar isso numa campanha de marketing, fazendo com que os consumidores, os clientes daquela empresa, vejam ela como uma empresa mais social, mais sustentável. Isso tanto pode ampliar a capacidade dela de colocar produtos no mercado, como também pode agregar valores nos seus produtos. Algumas pequenas empresas, como por exemplo, que produzem algodão sem tintura, a cor deles da própria pluma, que elas conseguem agregar um valor bem grande aos seus produtos por utilizarem poucos materiais que são jogados no meio ambiente, como por exemplo, restos de tinturas. Eles não utilizam restos de tinturas. O algodão não precisa passar por um processo de industrialização muito complexo, então isso consegue agregar valor aos produtos. Temos também um caso de uma empresa em 2010, se eu não me engano, que ela teve problemas porque ela estava comprando óleo de uma parte de produtores que estavam destruindo a natureza, estavam destruindo a parte de floresta. E houve uma pressão dos clientes de forma que ela teve que deixar de comprar aquele óleo. Certo. Vamos analisar ainda aquele esqueminha da TI verde? Aqui o professor falou, né, dos R's. Atualmente existe um grupo que ainda coloca mais R ainda, além dos 3. E uma coisa bem interessante aqui é repensar, né? Repensar a prática. Atualmente, se você for observar, muitas vezes, pelo marketing, né, pela pressão no marketing, ou até mesmo pela questão da obsolescência programada, um celular que antes durava 5 anos, sei lá, hoje em dia dura menos de 1 ano, e essa pressão social, né, ela coloca a sociedade sempre querendo mais e mais e mais, sempre querendo algo novo, sempre querendo algo bem melhor, não é? Então é repensar a questão do consumo. Há necessidade de consumir tanto assim? Essa sociedade do consumo que nós vivemos, ela está destruindo o ambiente, não é? Então, se você deixar de lado aquele computador, aquele celular de última geração, com certeza você está contribuindo para a melhoria do meio ambiente, não é? Então, a questão de repensar as práticas, ainda recusar, reduzir, né? Ou seja, utilizar o mínimo, utilizar o suficiente, reparar, reutilizar, que nós colocamos aqui, que o professor colocou, reciclar e reintegrar. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010, ela prevê o desenvolvimento de uma coisa chamada logística reversa. O que é isso? A logística reversa ela é um conjunto de ações que são destinadas a viabilizar a coleta e a restituição de resíduos sólidos ao setor empresarial. O setor empresarial vai fazer um reaproveitamento em seu ciclo ou em outro ciclo produtivo ou uma destinação final ambientalmente correta. Muitas pessoas não sabem, né? No início a gente lançou essa questão, o que fazer com
eletrônico, eletroeletrônico que você tem, com computador, né, que você não usa mais, com monitor que você não usa mais, com celular, o que fazer? Existe uma lei que determina que o fabricante, ele é responsável pelo descarte desse lixo eletrônico. O que acontece? Você, como consumidor, você leva esse material, você leva esse equipamento até aquele local onde você comprou, né, e eles tem a obrigação de entregar aos fabricantes. Como o professor falou, o fabricante ele vai dar o destino correto. Nosso país, muitas vezes, há uma exportação desse material, né, para outros locais, para outros países. E lá eles vão dar a destinação correta desse material. Tá certo? Vamos... Aqui está falando um questionamento. O que você faz quando não quer mais usar seu computador? Se você o joga no lixo comum, saiba que se ele não for descartado de forma adequada, pode causar sérios danos ao meio ambiente. Olha só que interessante, gente, um monitor, por exemplo, pode ter até 3 quilos de metais pesados. Já existe no mundo iniciativas para reciclagem do lixo eletrônico. No Brasil, gostaria que vocês procurassem isso aqui, tá? Os CDIs, que são os Comitês pela Democratização da Informática, que recebem doações de peças de computadores. Procura aí na sua cidade saber, de repente, não tem um comitê, não tem uma gestão de um comitê, mas procura saber qual instituição que pode utilizar, pode reutilizar aquele equipamento que você não queira mais, e dessa forma você está, além de estar promovendo uma questão ambientalmente correta, né, utilizando a política dos R's, você também está promovendo uma questão social, tá certo? Bem, agora nós vamos para a atividade de sala e daqui a pouquinho nós voltamos para discutir as questões, tá certo? E aí, então, participou, respondeu, surgiram dúvidas, agora nós vamos estar discutindo, mas antes gostaria de ver com o professor Willis. Professor Willis, como é que está a participação dos nossos alunos? Tem vários alunos que estão respondendo a questão, aqui é Machadinho do Oeste, Ji-Paraná, Jaru, Espigão do Oeste, estão perguntando onde existe uma empresa que faça reciclagem de material eletrônico aqui em Rondônia, porque estão falando que todo mundo fala, mas ninguém diz onde se pode descartar o lixo eletrônico aqui em Rondônia. Eu encontrei uma empresa, vocês podem encontrar um documentário sobre ela no site www.amazoniadagente.com.br. Fala de uma empresa aqui em Porto Velho que recicla lixo eletrônico, placas de computadores. É interessante vocês darem uma olhada nesse site, até mesmo porque vocês vão trabalhar na área. O site, qual que é? www.amazoniadagente.com.br. Se possível, até conhecer a empresa pessoalmente, porque vocês vão trabalhar na área, é interessante conhecer as empresas que fazem esses serviços. Ok. Interessante que há uma empresa, mas é incipiente, não é? Então, é um mercado aí promissor. Até mesmo você pode pensar, estabelecer um projeto, de repente pensar, juntar com os colegas e resolver essa questão aí na sua cidade, que não tem, beleza, vamos fazer então uma empresa que trate dessa questão do lixo eletrônico. Mas vamos às questões então?
Vamos à questão 1, a questão aqui da Fundação Carlos Chagas, diz o seguinte, o desenvolvimento sustentável, quando nós falamos em desenvolvimento sustentável, nós estamos falando, na verdade, daquela harmonia, daquele equilíbrio, né, entre economia, né, desenvolvimento sustentável trata da economia e de um ambiente sustentável, de um ambiente saudável, né? Então, o desenvolvimento sustentável visa atender às necessidades do presente, sem comprometer as possibilidades de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades. Essa afirmação se baseia em duas ideias. Vamos lá, se está certo ou está errado. Todos os recursos naturais são infinitos, são inesgotáveis, e qualquer dano ambiental causado pelo homem é reversível. Aqui está dizendo o seguinte, que o recurso natural, ele não tem fim. E o dano causado, qualquer que seja, ele tem um tratamento, ele volta, o meio ambiente volta à característica inicial. Essa questão está certa ou está errada? Essa questão está errada, né? De maneira alguma. Vamos lá. Os recursos naturais não são suficientes nem para a geração atual e os danos ambientais causados pelo homem são sempre irreversíveis. Essa é uma questão que está errada também. Os recursos naturais não são suficientes, há uma capacidade de suporte que dá, né, para a sobrevivência da geração. No entanto, para gerações futuras é um pouco comprometedor. E aí fala, e os danos ambientais causados pelo homem são sempre irreversíveis? Claro que não. Você observa que há tratamento, né, para alguns desses danos. Por exemplo, o solo que ele perdeu a fertilidade, né? Não tem matéria orgânica, não tem carbono, não tem os elementos importantes, né, para a produção da agricultura. Há um tratamento e aí esse solo passa a ter de novo essa fertilidade, então está errado. Questão 3, alternativa 3. Muitos recursos naturais são finitos e danos ambientais causados pelo homem podem ser irreversíveis, certo? Alguns desses recursos são finitos. Ah, professora, algumas pessoas agora vão falar a questão da água, né? Ah, professora, foi feito vários estudos, a quantidade da água no nosso planeta é a mesma, não mudou. Exatamente, a quantidade da água é a mesma, no entanto, a água potável tem uma diminuição muito grande. Vamos falar? É interessante falar sobre água, falarmos um pouco da questão do Sudeste, que está tendo muita dificuldade com água. A questão do Sudeste não é só quantidade de água, mas qualidade de água. Exato. Dentro de São Paulo é cortado por um rio bem grande, o Tietê, só que aquela água do Tietê não há como utilizar água para consumo, tal é o nível de poluição. Então, quando se falamos questão de água, não se trata só de quantidade, se trata também de qualidade. Exatamente. A água, aquela quantidade está lá, mas a qualidade, né, a potabilidade dessa água ela tem diminuído bastante. Vamos à alternativa 4. Os recursos naturais são suficientes para muitas gerações. Para muitas gerações, professora? Sei não, hein? E todos os danos ambientais causados pelo homem são reversíveis. Essa questão está errada, né? Nós vimos que nem todos os danos podem ser tratáveis. Alternativa 5. Os recursos naturais já estão praticamente esgotados e qualquer dano ambiental causado pelo homem é reversível. Está certo ou está errado? Está errado também, né? Porque realmente os recursos naturais já estão praticamente esgotados. Isso aqui está ok. Mas as duas alternativas têm que estarem certas, as duas afirmativas. E quando fala que qualquer dano causado pelo homem é reversível, nós sabemos que não é bem assim, não é? Questão 2. 3 formas corretas de uma empresa aumentar seus lucros por meio de um sistema de gestão ambiental são. Então vamos lá, quando nós falamos em sistema de gestão ambiental, nós temos que analisar os vários vieses que estão permeados ali, né? A questão ecológica, a questão social, a questão ambiental, é lógico. Então, vamos observar 3 formas corretas de uma empresa aumentar seus lucros por meio de um sistema de gestão ambiental. Aumento do preço dos seus produtos, aumento da eficiência de produção e redução do quadro de empregados.
Opa! Redução do quadro de empregados, vai aumentar o lucro dessa forma? Quando nós falamos em sistema de gestão ambiental, lembra que a gente falou ali das dimensões e que existe uma dimensão que é a dimensão ecológica, né, a dimensão social que está envolvida nesse processo, que é aquela dimensão de trazer mais emprego, trazer mais renda. Então, de maneira alguma eu posso falar em sistema de gestão ambiental reduzindo o quadro de empregados, certo? Aqui, próxima alternativa. Economia de energia, ok. Aumento do preço de seus produtos, e busca de matérias-primas com preços mais baixos. Essa questão está errada também, porque olha só, aumento do preço do produto de maneira alguma. Lembra do viés ecológico, né? A ecoeficiência, mas também a questão do preço, da valoração dos seus produtos, que deve ser menor. Economia de água, ok. Maior investimento em propaganda, ok. Maior investimento em propaganda e diminuição do salário dos empregados. Aí nós vemos que tem alguns erros, não é? Porque a questão da qualidade do trabalhador, da qualidade de vida do trabalhador está muito envolvida no sistema de gestão ambiental. Economia de matéria-prima, ok. Aumento da eficiência na produção e melhoria de imagem da empresa do ponto de vista ambiental. Aí está tudo ok, né? Você observa que tem uma economia de matéria-prima através dos R's, né? Reutilizar, reciclar, enfim, aumento da eficiência de produção e a melhoria, o professor Willis até colocou, né? Melhoria da imagem da empresa. Puxa vida, entre a empresa X e a Y, eu vou ficar com aquela lá, a Y, que ela tem o quê? Ela tem uma política ambiental, ela está cumprindo as determinações ambientais, não é? Então, com certeza vai estar melhorando a imagem da empresa, vai estar aumentando o lucro dessa empresa. Economia de matéria-prima, ok. Busca de matérias-primas com preços mais baixos e maior investimento em propaganda, é uma questão que está errada. Portanto, a alternativa correta, a alternativa 4, não é? E as demais estão erradas. Questão 3. Acerca dos conceitos de meio ambiente, julgue os itens a seguir. O descarte do toner usado não causa impacto ambiental? Isso aqui está totalmente errado, né? Porque descarte de toner tem uma série de componentes, não é? E esses componentes causam sim um impacto ambiental ao meio ambiente, causam esgotamento, causa um desequilíbrio muitas vezes, não é? Nesses lixões a céu aberto que existem. Por quê? Porque eles apresentam uma série de características e essas características alteram as características ambientais. Certo? A reutilização de componentes eletroeletrônicos pode ser vista como uma das alternativas para a redução de impactos ambientais? Olha lá, lembra dos R's que o professor falou? A reutilização é uma alternativa para redução? Correto. É possível eliminar todas as formas de contaminação e modificação do meio ambiente? Totalmente errado, gente, porque não é possível eliminar todas as formas de contaminação. Existem formas de contaminação que são naturais. Então, quando coloca-se aqui todas as formas de contaminação, nós não podemos eliminar todas. E até mesmo para a sobrevivência, não é? Vocês lembram que naqueles primeiros estágios da relação homem-natureza, já havia um impacto ambiental mínimo, não é? Por exemplo, há uma diminuição nas florestas, né, na quantidade de árvores, enfim. E há um impacto mínimo, mas há um impacto. Então, né, não tem como falar que todas as formas de contaminação, todas as formas de impacto serão eliminadas. É possível isso, não tem como. Vamos lá. Questão 4. Acerca dos conceitos de TI verde, tecnologia da informação verde, assinale as alternativas com V para verdadeiro e F para falso. Através da utilização das técnicas de gestão ambiental, é possível que a área da TI contribua para a redução de gases de efeito estufa. Aqui nós estamos falando das técnicas, né, de um sistema de gestão, em que a área da TI contribui para a redução de gases do efeito estufa. Com certeza, através das práticas que ali forem inseridas, vai haver uma contribuição sim, não é? Existem os data centers, que são equipamentos de informática
que consomem uma quantidade muito grande de energia, e a partir do momento que for utilizado, por exemplo, um sistema de nuvens, isso aí já tem uma mudança, não é, na questão da eficiência energética da sua organização, da sua instituição, da sua empresa, e isso vai estar contribuindo de alguma forma, sim, para a eliminação, inclusive, de gases de efeito estufa. A TI verde, ou Green IT, ou ainda a tecnologia da informação verde, é uma tendência apenas dos países em primeiro mundo, voltada para o impacto dos recursos tecnológicos no meio ambiente? Não, não. É um ramo que trabalha não só nos países de primeiro mundo, mas nós vemos aqui no Brasil, inclusive, algumas alternativas muito boas. Nós falamos aqui da questão dos comitês, por exemplo, os comitês que trabalham com a questão do lixo eletrônico. Nós temos várias ações de TI verde no Brasil, não é isso, professor? Então, nós temos, assim, que entender que TI verde está dominando o mercado da tecnologia da informação, certo? Então, está errada. Professor Willis? Terminou essa questão? Não. Pode terminar. Tá. O papel da TI inclui a redução de emissões e economia de energia, não só no setor de TI. Gente, o papel da tecnologia da informação, ele faz com que haja uma série de propostas, né, de ações que vão se propagar, né? A TI verde, né, não é só a equipe lá, os meninos da TI, como às vezes nós chamamos, né, os profissionais da TI, que vão estar fazendo as ações que minimizem os impactos ambientais, mas vai haver uma propagação em todos os setores, em todas as esferas do seu ambiente de trabalho, uma vez que é necessário divulgação. Quando você fala em projeto de TI verde, é necessário divulgação, é necessário treinar, capacitar as pessoas a terem essa visão da logística do ambiente correto, do ambiente de usufruir, não é, a equipamentos eletroeletrônicos, porém de forma racional. A questão está correta, não é? E ok, terminamos aqui, professor Willis. É interessante sobre TI verde que esse processo não inicia quando você vai descartar o material. Esse processo se inicia quando você vai comprar componentes eletrônicos. Porque se você compra um componente eletrônico, um computador, que ele tem uma estrutura mais robusta, vai durar mais, então você vai descartar menos equipamentos eletrônicos num período de 10 anos, 15 anos. Menos componentes eletrônicos sendo descartados vão gerar menos resíduos. Também aquele fato de você utilizar o computador de forma mais eficaz, gastando menos energia, gastando menos papel. E, finalmente, chegamos na parte de descarte, que, como eu havia falado anteriormente, um dos polos havia perguntado sobre a empresa, se aqui havia alguma empresa ou alguma instituição que trabalhasse com o descarte de componentes eletrônicos. Eu encontrei aqui no site www.amazoniadagente.com.br uma empresa que trabalha com reciclagem de componentes eletrônicos aqui em Porto Velho. É interessante vocês verem a matéria e, possivelmente, se houver essa possibilidade, de conhecer a empresa. Ok. Eu lembro que uma vez alguém me falou, mas e se a empresa se recusar, se aquela loja que eu comprei, aquele computador, aquele celular, aquele notebook, ela se recusar a receber aquele produto, né, o que acontece? Existe uma lei, a Lei 3.576, é uma lei de 2009, esta lei, ela trata disso, ela responsabiliza, não é, o fabricante, ela responsabiliza o empresário, ela traz as responsabilidades. É responsabilidade minha, enquanto consumidora, levar até aquela loja, é responsabilidade daquela loja, daquele gerente daquela loja, receber esse material, é responsabilidade dele encaminhar ao fabricante, é responsabilidade do fabricante encaminhar ao centro de exportação
de reciclagem desses produtos. Então, essa lei trata dessas responsabilidades. Então, é responsabilidade dele, né, nesse primeiro momento, sua responsabilidade de como a gente colocou aqui, efetuar a reutilização desse produto, né, encaminhar alguma cooperativa que faça reciclagem de lixo eletrônico ou levar até os centros em que você efetuou a compra, tá certo? Pessoal, essa é uma aula que eu costumo falar assim, que é muito assunto e eu particularmente sou apaixonada por esse assunto, trabalho com o meio ambiente, então nós esperamos que esse assunto não se esgote aqui, né, mas que você procure, que você vá atrás, que você desenvolva uma percepção ainda mais crítica com relação à questão do meio ambiente. Nós estamos vivendo um momento de muita, como é que eu posso dizer, um momento muito triste, né, no nosso país, um momento em que as doenças tropicais estão se alastrando de uma maneira que não existe, não tem como minimizar isso, né? Então, problemas de ordem sociais, de ordem econômica, por quê? Porque pessoas estão sofrendo doenças tropicais causadas por um desequilíbrio no meio ambiente, causadas por desmatamento, enfim. Então nós vivemos um momento que é necessário ter uma postura diferenciada, é necessário que o cidadão tome uma postura na sua casa, limpando seu quintal, né? Como a gente fala, aquelas ações que são importantes, né, no dia a dia, e também no seu ambiente de trabalho, que pode ser feito, né? Você sentar, desenvolver um projeto, você começar a pensar como um futuro técnico em informática, quais ações você poderia estar utilizando, não para resolver, mas para minimizar os impactos ambientais. Isso é super importante, nós pedimos para você participar das atividades de percurso, dos fóruns, tá certo? E trazer as dúvidas, de repente surgiu alguma dúvida, traz essa dúvida na próxima aula, que a gente vai estar tratando, vai estar trabalhando com vocês. Por hoje é só. Fiquem com Deus, uma ótima semana. Semana que vem nós estamos voltando com a nossa aula de revisão. Professor Willis. Uma coisa interessante também é que qualquer atividade que você produz, ela vai gerar um impacto ambiental, menor ou maior. Mas sempre que você faz uma atividade, ela vai gerar algum impacto ambiental. O que se procura com o TI Verde, com a sustentabilidade, não é eliminar esses impactos, mas sim reduzi-los, torná-los ao nível aceitável para o meio ambiente e para a comunidade. Tá certo. Então, pessoal, pensando no meio ambiente que seja saudável para as presentes e para as futuras gerações, é que nós nos despedimos de vocês. Até semana que vem, então, um abraço.